Assim, é bom estar aqui com vocês, né? É um prazer estar aqui com vocês. E quando é para falar desse assunto aqui, eu tenho mais prazer ainda, porque eu sei o que eu já passei e eu sei as pessoas que às vezes eu atendo e até empresas que eu atendo. Mas aí eu conversando com a pastora Vanessa, veio alguns assuntos que não estavam escritos aqui, eu vou começar por eles. Algo prático, eu vou começar por eles, depois eu vou passar para a palestra em si. Eu quero fazer uma pergunta para os maridos. As mulheres gostaram. Então eu vou começar com vocês, para vocês deixarem de ser boba. Não, estou brincando, não tem pergunta para vocês. Olha só, tem para o marido. Se você morrer, sua esposa sabe o que você tem? Irmã, não se manifeste, por favor. A pergunta é pros maridos. Porque senão, quantos aqui que tem pelo menos um irmão ou uma irmã? Quantos? Você sabe que quando um apanha, se você rir, você apanha junto. Era assim na tua casa? Então, ó, quietinho. Então, presta atenção. Por que eu estou fazendo essa pergunta para você, homem? Eu fui do mercado financeiro 24 anos e um dia um cliente meu morreu. O cara tinha muita grana. E dormindo, eu tive um sonho que ele tinha um seguro de vida. Quando eu cheguei, eu fui procurar para ver e o cara tinha mesmo, a mulher não sabia. Eu liguei para ela, falei, fulana, você sabia que teu marido tem um seguro de vida? Ah, não sei não, então passa aqui que eu quero conversar contigo, dei relação dos documentos. Ia ficar para a seguradora, gente. Por quê? O miserável do marido fez e não falou nada. Então, o que acontece? A gente tem que conversar sobre isso, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. O mês passado eu comecei a operar na bolsa de novo, né? E eu coloquei pouquinho lá. Só que eu chamei meu filho há uns 3 dias atrás. Meu filho tem 22 anos, está fazendo medicina. Falei, Mateuzinho, ó, eu tenho tantos mil na bolsa, que eu estou fazendo day trade, ele sabe o que eu estava falando, porque ele já viu eu fazendo e tal. Eu falei, ó, presta atenção, eu vou te ensinar como entra no site da corretora, vou te mostrar como tira o dinheiro de lá e como faz para vender as ações. Aí eu sentei com ele, mostrei para ele, ó, aqui, a senha, não sei o que, tal. Falei, ó, se eu morrer, a mãe não vai saber fazer isso. Falei, se eu morrer, você entra no site da corretora, não importa se as ações estão dando prejuízo ou não, vende tudo e transfere desse jeito aqui para a conta. Vocês ficaram tão fúnebre agora, gente. Ficou um ar fúnebre, sentiu isso? Mas, gente, é um assunto que a gente tem que bater papo com a família. Mas, por exemplo, aquilo dali ia ser muito para a Raquel ficar fazendo. Então, eu chamei meu filho e falei, ó, tem isso aqui. Então, se eu morrer, você vende tudo, transfere para a conta, é nesse aqui que transfere, e avisa a mãe. Você entendeu? Por quê? Gente, você vai deixar dinheiro para os outros. Você vai deixar o banco ficar com o seu dinheiro. Ah, não, mas o banco não vai, mas vai ficar uma conta lá, um dinheiro lá, que ninguém sabe, vai ficar aquilo lá. E aí? Então a gente tem que bater um papo sobre isso. Ah, pastor, o senhor não sabe que lá em casa mora devorador. Irmão, mas de qualquer jeito alguém vai devorar aquilo. Então que sejam os seus, né, devoradorzinhos. Você está entendendo isso? Então é um negócio que a gente tem que parar para pensar. Quer dizer, aquele meu cliente não avisou a esposa dele, eu que tive que ir olhar para avisar ela e dizer que tinha um dinheiro lá que ele gastou para ela ter direito. Você está entendendo? E lógico, ela recebeu tudo direitinho e tal. Então a gente tem que começar a pensar sobre isso, tá ok? Então, vamos trocar esse assunto fúnebre, né? Mas você sabe que eu aprendi isso com meu pai, vendo meu pai? Meu pai não tinha dinheiro, né? Não sei nem para que ele fazia aquilo, mas devia ter alguma coisinha no banco lá, pouca. Toda vez que ele viajava de avião, que era pouquíssimo, mas toda vez que ele ia viajar, ele deixava um cheque assinado para minha mãe, para que se o avião caísse, ela tirasse o dinheiro. Sabia disso? E eu cresci, minha mãe ficava
revoltada. Eu lembro direitinho, ele sentava na beirada da cama e falava assim, ó, tem tanto no banco tal, está aqui o cheque assinado, se por acaso eu morrer... para com essa besteira, era isso que ela falava. Mas pegava o cheque. Isso eu lembrei aqui agora. Ela falava, para com essa besteira, mas pegava o chequinho. Entendeu? Então, presta atenção. Presta atenção. A gente tem que conversar sobre isso, ok? Então, eu quero entrar propriamente dito aqui na palestra com essa frase aqui. Para quem navega sem destino, todos os ventos se tornam desfavoráveis. Para quem não sabe onde está indo, eu estou falando lógica aqui de barco à vela, né? Para quem não sabe para onde está indo, nunca tem um vento bom. Tudo está ruim. A economia está ruim, se a economia melhorar, continua ruim, se o emprego melhorar, continua ruim. Agora não está ruim porque não entra dinheiro, está ruim porque eu estou trabalhando muito. E assim, cada hora, se a gente não tiver o foco, cada hora a gente vai estar achando que uma coisa nova está ruim, né? E o que é isso? Né? A nossa vida, às vezes, não vai para frente por causa disso aqui. Entra ano, sai ano, sempre a mesma história. Entra ano, sai ano, tem gente que fala a mesma frase. Fica dizendo assim, mas a minha vida nunca muda. Mas para onde você está indo? Primeira pergunta, para onde você como casal está indo e para onde você como indivíduo está indo? Porque se você, pastor, por que você está fazendo mais um mestrado se você já tem um? Porque, meu irmão, presta atenção. Alguém aqui pretende morrer em 10 anos? Tem alguém aqui? Que aí eu já oro por você de uma vez e você libera a fila. Presta atenção, porque tem gente que está atrapalhando a fila andar, né? Mas presta atenção, se você não tem um plano de morte, você tem que ter um plano de vida. Você está entendendo? Se o teu projeto de vida não é morrer nos próximos 10 anos, a pergunta é, como que você quer chegar daqui 10 anos? Vai chegar reclamando da mesma coisa? Vai chegar falando do mesmo problema? Vai chegar falando da mesma descarga que não funciona? Vai chegar falando da mesma coisa? Não dá. Se a gente não tem um plano para morrer, e como a gente não sabe que dia que nós vamos morrer, a gente tem que ter um plano para viver. Se por acaso a gente chegar daqui 10 anos, o que vai acontecer? Eu vou chegar melhor do que hoje. Agora, a gente vive o hoje como se não tivesse amanhã. Aí a gente vai, e só vai assim, reclamando do ano anterior. Ano passado foi uma porcaria para mim. Aí quando entra em janeiro, aí a expectativa é chegar janeiro, né? Porque muita gente está esperando chegar janeiro. Como se isso fosse fazer alguma diferença na vida do cara. Por quê? Não faz diferença, gente. Tem alguns calendários. Calendário gregoriano é o que a gente usa. Calendário judeu, já estão alguns anos na frente da gente. Calendário chinês, sim ou não? E tem o calendário de Deus. No calendário de Deus, ele não está nem aí para qualquer um dos outros calendários. Para ele, ano novo pode ser hoje. Para ele, dia 1º de janeiro, começou em 1º de dezembro. Eu vou dizer uma coisa, no dia 30 de julho, 31 de julho, Deus falou comigo assim, o ano vira amanhã, no meio do culto. Irmão, eu avisei a igreja, amanhã é ano novo. E lá na igreja tem uns caras malucos, os caras levaram uma cangalha para o monte, onde a gente ora, e botou 5 minutos de tiro no monte, 6 horas da manhã, e mandou um vídeo para mim assim, aí pastor, feliz ano novo! O cara subiu, a esposa dele, e levou a família toda, as crianças, tudo pequeno, acordou todo mundo cedo. Aí, ele creu na palavra profética. Pensa, mês de novembro, é um empresário lá da igreja, mês de novembro, foi o mês que mais a empresa dele faturou de todos os tempos. Você está entendendo? A quantidade de gente que nesse ano novo profético, do 1º de agosto, aconteceu coisa extraordinária de lá para cá. Por quê? Deus não respeita esses calendários da gente não, gente. Então você não tem que ficar esperando dia 1º de janeiro para mudar a vida. A vida muda quando a gente começa a decidir que vai mudar. Na hora que você decidiu que vai mudar, a vida muda. Você está entendendo isso? Então, a gente tem que parar com esse negócio, porque tem gente que está esperando o dia 1º chegar, e tem gente que no dia 2 vai dizer, estou doido para esse ano acabar. Não estou exagerando, é assim. A galera espera o ano inteiro para chegar dia 1º, para no dia 2 falar, não vejo a hora de acabar.
Já começou uma desgraça esse ano. Gente, você tem que entender que a nossa cabeça cria coisas que existem e que não existem. Nosso cérebro é extremamente inteligente e burro ao mesmo tempo. Por quê? Quantos aqui já fizeram xixi na cama porque parecia que tinha um fantasma e era, na verdade, a enceradeira que estava com a camisa? E ficou. Quando eu era criança, eu tinha até uma técnica para minha mãe não ver que eu fiz xixi. Bom, eu pensava que era assim. Eu pegava a coberta e me enrolava todo, aí secava. Pensa no cheiro que ficava depois. Mas quantas vezes a gente ficou imóvel na cama com medo de algo que a nossa mente acreditou que era algo que não era? Nas finanças é a mesma coisa. Tem um monte de gente aqui que não está rico porque ficou com medo de algo que nem existia. Olha a cara de fúnebre de novo. Você está entendendo? A gente cria as nossas próprias prisões. A gente cria celas na nossa cabeça e a gente não passa dali. A gente tem que tomar cuidado com isso. E uma das coisas que a gente tem que entender é que, meu irmão, a coisa não vai mudar para a gente não é no dia 1º de janeiro, não. A coisa começa a mudar quando a gente decide que as coisas vão mudar. Agora, como que a gente vai ver que o vento está favorável para levantar a vela se a gente não sabe nem para onde está indo? A gente pelo menos tem que saber, esse ano, porque o problema é que a gente diz assim, esse ano não tem mais jeito. Aí a oportunidade passa na tua frente, o seu cérebro foi avisado para você que agora é só o ano que vem, o outro pega. Tem muita água para rolar debaixo da ponte ainda, tem 31 dias. Você está entendendo isso? Mas se eu sei para onde eu estou indo, eu começo a ver, o vento está para lá, Eu acho que se eu levantar a vela, mesmo que vá devagar, eu vou chegando. Então, se você não tem um plano de morte, tem que ter um plano de vida, ok? Outra coisa, agora, primeiro conselho, eu vou dar alguns conselhos, uns 6, ou 7, não sei. Antes de gastar, pense em sua família. Antes de gastar, a primeira coisa que você tem que fazer é pensar na sua família. Tem até isso na Bíblia, quer ver? 2 Reis 4, versículo 1 e 2. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara-me o que é que você tem em casa. Ela disse: tua serva não tem nada em casa senão a botija de azeite. O cara era o quê? Que morreu. O cara que morreu era quem? Profeta. Olha o que diz ali, E uma mulher das mulheres dos filhos dos... O cara era o quê que morreu? Mas morreu endividado. Por quê? Não importa o quanto você tem dentro do Espírito Santo dentro de você. Porque as suas decisões é que vai provocar os resultados da sua vida. Você pode ser homem de oração, eu sou um cara de oração, eu sou um cara de ir para o monte. Mas, meu irmão, a gente pode estar cheio do Espírito Santo, mas se as suas decisões forem erradas, você vai colher o fruto da sua decisão. Olha aqui, por isso que eu estou falando aqui, antes de gastar, pense na sua família. Por quê? Esse aqui, gastou, deixou dívida, porque a gente nunca pensa que vai morrer, sim ou não? Olha eu com o assunto de morte de novo aqui. Mas a gente nunca pensa que vai morrer. A gente faz conta como se fosse viver para sempre. Não, pastor, eu sei que uma hora eu vou morrer. Não, mas na hora que a gente gasta, a gente não pensa nisso, não. Aí, o que aconteceu aqui? Profeta, homem de Deus, só tem um probleminha. Agora os filhos vão ser vendidos como escravos. Por quê? No direito romano, você pagava a dívida com o corpo ou sendo você escravo ou seus filhos. Acabou. Então, o que acontece aqui? A gente tem que pensar antes de gastar. O problema é o seguinte: a nossa prosperidade passa por 3 coisas. Repita comigo para você não deixar ninguém dormir. Pensamentos, emoções e desejos. 3 coisas que afetam as nossas finanças. Pensamentos, a Bíblia fala assim: porque como imagina na sua alma, assim
Se você se acha um pobre coitado, é isso que você vai ser. Se você acha um pobre coitado que nunca aparece oportunidade, você nunca vai encontrar uma. Então, assim como você pensa, você é. Então, o que você pensa afeta a sua prosperidade. Vou te mostrar um exemplo, que o cara que tinha 34 bilhões e conseguiu perder tudo. Você lembra quem é? Ike Batista. O cara tinha 34 bilhões, conseguiu perder tudo. Você está entendendo? Com 23 anos de idade, ele já era milionário. 23 anos. O pessoal acha que é por causa do pai dele ser da Vale do Rio Doce. E se você olhar a história, não é bem assim, porque o cara não era rico. Presta atenção. O cara fez 34 bi. Ele tem mais ou menos 260 milhões bloqueados na justiça. É um milionário duro. Agora preste atenção. Vai ver as entrevistas dele. Ele só diz uma coisa: eu vou me levantar. Eike, eu assisti uma entrevista dele. Eike, mas o pessoal te abandonou? Abandonou, mas eu entendo eles. Mas eu vou me levantar. O que o cara fala é que vai se levantar. O cara estava com problema na Lava Jato. Perdeu 34 bilhões. Você pensa que você está com problema, né? 34 bi. Andando de SW4 do modelo velho, que eu vi. Dirigindo o próprio carro dele, que seria um absurdo você ver isso no passado. E dizendo assim: eu vou me levantar. Pensamento. Qual que é o nosso problema? Eu nasci para isso. É assim mesmo. Na minha vida nada dá certo. Ei, meu irmão, muda o que você fala e as coisas que acontecem na sua vida vão mudar também. Você está entendendo isso? Aí, pensamento, prosperidade passa por pensamento e desejo também. Por quê? Tem hora que os nossos desejos que nos arrebentam. Eu não estou falando de pecado, adultério, estou falando de desejo de coisa que não precisa para agora. E emoções. É igual Davi. Davi fica irado quando Natan conta aquela historinha e diz assim: esse cara tem que morrer. Aí o cara fala assim: esse cara é tu. Emoções, gente. Não importa se aquilo está com 50% de desconto. Não ouvi manifestação nenhuma feminina. Mas é uma oportunidade. O senhor falou de oportunidade incrível, 50% de desconto. A pergunta é: quantos pés você tem, irmã? Você está entendendo? Eu falei que ia chegar a tua vez. Presta atenção. 50% de desconto. Por exemplo, se tiver 90%, não, vamos exagerar. Se tiver 99% de desconto, pastor, você está dizendo o quê? Vai pagar 1% só? Isso. Se um caixão tiver com 99% de desconto, você compra? Porque está no desconto? Ué? Não, mas está 99% um caixão, uma mixaria, custa 10 mil, estão vendendo por 10 reais. Você vai comprar? Nem que for para a sogra a gente compra. Mas presta atenção. Gente, mas isso aqui eu estou brincando. Mas olha como é que é emocional. Todo mundo um dia vai usar um caixão. Mas não importa se ele está com 90% de desconto, ninguém compra. Sim ou não? Tem gente que não faz nem plano funerário para não dar azar. Não pode trazer mal fluido. Você está entendendo isso? Mas eu não vou nem falar o quê. Se tiver com 50% de desconto, eu fico sem ar. Ei, gente, emocional. Tem gente que se lascou na vida por causa de emoção. Para viver o que eu estou vivendo aqui, prefiro perder esse emprego. Depois não arruma outro. Não, você está infeliz onde você está? Arruma o outro primeiro e vai lá e pede demissão. Mas a emoção faz: então pode mandar embora. Depois fica 2 anos arrependido pelo que fez. Por quê? 3 coisas afetam as nossas finanças, nossa prosperidade: desejos, emoções e pensamentos. Você está entendendo isso? Tem gente que, se tivesse controlado um pouquinho a emoção, estava bem até hoje. Mas, sabe o que a gente tem que fazer?
isso aqui, ó, que eu falei, antes de gastar, antes de ter uma atitude dessas rompante, antes disso tudo, pense na família. Por quê? Empréstimo é um bem que pode fazer mal. Empréstimo é bom quando você compra. E ruim quando começa a ter que pagar. Então, aí você, entendeu? A gente tem coisa que a gente vai pagar caro, 2 vezes. Por quê? Porque não esperou o tempo certo. Então, quando a gente for gastar, comprar o que for, a gente tem que pensar na família, tem que pensar na gente, pensar em muita coisa. Outra coisa, segunda, tenha foco e prioridade familiar. Olha o que a Bíblia diz. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Versículo 25. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como combatendo no ar. O que é isso? Prioridade e foco. Sabe por que a gente não consegue as coisas? Não é porque custa caro, é porque a gente não foca. É claro, talvez você nunca vai poder comprar um avião. Eu tenho vontade de ter um helicóptero, por exemplo. Vontade não gasta. E nem tira nada. Então eu tenho vontade de ter. Pastor, para quê? Para voar. Isso. Entendeu? Ah, mas não tem um propósito sublime. Ei, outra coisa que você tem que aprender, não tem que ter motivo para você querer. Você tem que querer. Se você vai ter ou pode ter, é outra história. Mas já viu aquele negócio? Ensinaram para a gente, tem que ter um motivo. Para que você quer? Ah, porque eu quero, dá licença. Não, eu não tenho que ter explicação por que eu quero. É porque eu quero. Então, presta atenção. Foco e prioridade. Agora, presta atenção. Não é só foco nas suas coisas, é foco na família. Tem que ter uma prioridade, um foco familiar. Né? Por quê? É o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, ó, versículo 26. Pois eu assim corro, não como coisa incerta. Paz, meu amigo. Não como coisa incerta. Assim combato, não como combatendo no ar. Por que as coisas às vezes não funcionam? A gente não tem nem foco, nem prioridade. A gente, na verdade, foca tudo. Ei, presta atenção, você tem 2 olhos, sim ou não? Mas você consegue olhar para 2 lugares ao mesmo tempo? Só se o cara for estrábico, né? Você não sabe nem para onde ele está olhando. Mas tirando isso, não tem, cara. Você tem 2 olhos, só consegue focar num lugar só. E as coisas às vezes não funcionam na nossa família. Por quê? Fica 2 olhos. Um olho se chama marido, o outro se chama esposa. E são estrábicos. Um está olhando para lá, o outro está olhando para lá. Ninguém acerta nada. Porque embora você tenha 2 mãos e 2 braços, mirar só dá para mirar num lugar só. Você está entendendo? Então, a gente tem que ter foco, prioridade. E por que Paulo está dizendo isso aqui? Ó? Assim combato, não como combatendo no ar. Eu tenho um foco, eu tenho uma prioridade. A gente precisa ter um objetivo. A gente pode ter nosso objetivo pessoal? Pode, eu não estou falando que não pode ter. Agora, que tem que ter um familiar, tem que ter. Porque senão a casa nunca vai sair, o carro nunca vai dar, ou então vai vir com aquelas coisas no ouvido assim. Então, sabe, eu vou te mostrar um exemplo. Deve ter algum amigo teu que a descarga dele vaza até hoje. Até hoje. Deve ter algum amigo teu que o piso já virou até automático, aquele a gente pula. Já viu que a gente vai andando assim? Eu sei que você está rindo do seu amigo, olha só. Você está andando assim, aquele piso como dá um estalo, tac, aí você pula ele. Por que nunca trocou? Quanto custa um piso? Quanto custa uma mão de obra para trocar um piso? Uma merreca. Mas por que não trocou? Tem 5 anos. Você só lembra quando o pastor Emerson vai lá. Fala, meu Deus, ele vai dar descarga, vai agarrar, eu tenho que não sei o quê. Por quê? Não é prioridade. Olha só, a questão não é quanto custa, a questão é se é prioridade. Por quê? A gente vai arrumar tempo para fazer o que é prioridade. A gente vai arrumar dinheiro para fazer o que é prioridade. Por que tem irmãs hoje que quer fazer plástica? Dá uma recalchutada.
e não pode? Porque lá quando não era prioridade, porque era toda novinha, não guardou dinheiro para quando virasse prioridade. Então existe coisa que não é caro. Existe coisa que a gente não se preparou para ter. Você está entendendo isso? Então a gente tem que ter uma prioridade familiar. Por isso que muita coisa na nossa casa não foi consertada. Não é falta de dinheiro e nem falta de vergonha na cara. É só falta de prioridade. Né? Tem famílias que dizem que não tem dinheiro para fazer as coisas. Tem esse lado também. Ah, não tem dinheiro para isso, mas tem dinheiro para comer fora. Mas por quê? Para comer fora é porque virou prioridade. Não, pastor, mas é uma pizza, custa R$ 39,90. Troca de descarga, custa R$ 25. Você entendeu? Então, são coisas como essa, assim. Por que a gente faz uma coisa e não faz outra? Porque uma é prioridade e a outra não. É só por causa disso. Então, qual é o objetivo da sua família? Porque aí todo mundo vai remar para o mesmo lado. Você pode ter a sua lista de prioridade, mas tem que ter uma lista de prioridade da casa. Porque, meu irmão, você querendo ou não, você é casado. Ah, pastor, eu dormi, o inimigo foi e plantou o joio, quando eu acordei estava o joio. O problema é teu, orai e vigiai. Agora aguenta. Você nunca vai conseguir fazer o que não é prioridade na sua vida. Por exemplo, vou te dar um exemplo simples. A gente não vai no médico por quê? Não, estou corrido, não sei o quê, não dá tempo. Aí um dia eu ouvi uma frase assim: se você não arrumar tempo para cuidar da tua saúde, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Mas por que a gente não vai lá e faz uma coisa antecipada, um check-up? Porque não é prioridade. Nossa prioridade é ganhar dinheiro, depois gasta o dinheiro consertando a saúde. Você entendeu? Então, a gente tem que começar a mudar nossas prioridades. Por exemplo, lá em casa, lembra que eu falei que o que eu vou falar aqui é o que eu vivi também? Eu, antes, ainda mais que o dinheiro era curto, era igual perna de cobra, né? Que você não consegue achar. Aí o que acontece? Eu ficava querendo o quê? As minhas coisas. Eu casei, gente, não tinha micro-ondas. Eu casei, não tinha lava-louça. Para quê? Eu casei e não tinha nada. Aliás, a minha casa tinha 3 cômodos. Por quê? Eu primeiro fui morar de aluguel, aí um dia foram trocar o telhado lá, quando eu cheguei estava tudo molhado, eu tive que sair. E, irmão, cuidado com o que você faz da tua sogra, porque aquilo tem ouvido e a praga pega. Eu falava com a Raquel assim: quando eu casar, eu não vou mais na casa da tua mãe. Aí, Deus fez trocar o telhado lá da casa que eu tinha alugado, pegou, molhou tudo, espalhei os móveis na casa de todo mundo, morei 1 ano com a velha. É, irmão, quando Deus quer te botar na prova, você entendeu? Mas presta atenção. Mas na época que aí eu fui entrar nessa prova aí, eu fui fazer minha casinha, 3 cômodos. 3 cômodos. E morei sem botar vidro na janela. Não tinha janela, era basculhante. Não tinha porta no banheiro. No quarto, então, se não tinha no banheiro, que é mais importante, no quarto. Não tinha piso. Era no cimento grosso. Não era nem liso, é o cimento grosso. E não tinha nada. Mas eu trocava de carro. Não se manifeste, irmã. Lembra que eu falei no início? Senão você vai apanhar. Eu já dei uma em você porque você ficou. Mas presta atenção. Não tinha nada. Aí um dia eu vi o quanto egoísta eu era. E eu virei, irmã, também não é para concordar que eu era egoísta, você não me conhecia. A irmã falou assim: o quanto egoísta eu era, irmã. Estou brincando contigo, é só para o pessoal acordar. É só para o pessoal acordar. Liga não, pode continuar se manifestando. Mas sabe o que acontece? Eu perguntei a Raquel assim, falei: Ney, o que você quer ter? Assim, como se eu não soubesse, né? Lógico. Pode fazer a relação aí que eu vou comprar. Ah, mas você não tem dinheiro? Porque também as mulheres são incrédulas, né? Quando você tenta mudar, ela te empurra para a vida que você era ainda. Porque mulher tem esse defeito. Eu falei que ia chegar em vocês. Mulher tem essa coisa. Não, a partir de agora... Você já falou isso antes. Pronto, acabou com o cara. Irmã, pelo amor de Deus, cala essa boca de vez em quando. Porque você está atrapalhando o Espírito Santo. O Espírito Santo fica lá, trem
3 anos para mudar o cara, aí você vai lá com uma palavra, pum. Aguenta a onda aí, irmão. Eu sei que já é a 20ª vez que ele está falando isso, mas tudo pela fé. Vai na fé, Deus é contigo, irmã. Tua oração está sendo atendida. Aí ela vira para mim e fala isso, fala assim, mas você não tem dinheiro? E não tinha mesmo, irmão. Não tinha dinheiro para botar a porta do banheiro. Aí eu falei, mas faz a relação. As coisas mais simples, micro-ondas, eu não tinha. Minha TV era preto e branco. E aí essas coisinhas assim, simples. Sabe o que eu fiz? Peguei a relação. Também pai de rico já acabou a graça, né? Olha só, tô brincando. É só para a galera acordar, o pessoal tem que acordar. Olha só, o que acontece? O que eu estava falando mesmo? Peguei a relação. E fui lá, irmão, e comecei a comprar a prestação. Porque eu fazia prestação para trocar o carro. E não era nem carro bom, era carro ruim, porque era o que eu podia. A vida é assim. Entendeu? E tem hora, irmão, que você pensa assim, cara, o Speed de Jó me pegou. Sabe igual o Jó, que ficou assim, as notícias tudo em fila, cada um com a senha, esperando um sair, o outro entra. Não, porque em Jó você tem a sensação, começa no capítulo 1, e quando ele acabou de sair, entrou outro e disse, fogo do céu caiu. Aí esse acabou de sair, entrou no céu, caiu as paredes, e só vai assim, só sobra um para contar desgraça. Irmão, eu fui piorando, até que eu tive um Chevette 75. Nada contra. Também nada a favor, mas Chevette 75. Irmão, eu pensei assim, bom, agora acabou. Pois um dia, irmão, tem hora que a gente passa umas fases de Jó. Pois um dia, na hora que eu cheguei em casa e desliguei o motor, eu escutei um estalo. Falei, não é possível. Quando eu liguei de novo, tinha batido o motor. Eu já vi carro bater motor andando, agora bater desligando. Mas, meu irmão, quando você entra na prova, motor bate desligado. Você ri porque não foi você. E antes dessa prova, irmãos, eu fui piorando tanto que eu parei no Chevette 75, mas meu Chevette 75 tinha seguro, porque eu fui transferindo de um para o outro. Quando chegou no Chevette 75, eu estava precisando de dinheiro. Falei, cara, para que eu vou pagar seguro de um Chevette 75? Cancelei o seguro na sexta-feira, o gênio da lâmpada. E Petrópolis só tem 2 tempos, né? Ou está chovendo ou vai chover. Aí, por acaso, estava chovendo no sábado. Irmão, os carros pararam, eu freiei, o demônio soltou o freio daquilo lá. Eu bati em 2 carros. Primeira coisa que eu lembrei, o miserável do seguro que eu cancelei no dia anterior. Irmão, pensa na prova. Se eu fosse você, me dava até uma oferta depois. Para me consolar. Quando eu penso nessas coisas ruins. Mas, irmão, não é só a sua vida que é difícil, você está entendendo? A gente passa por fase difícil. A gente passa por um momento difícil. Mas as minhas decisões era só eu, entendeu? Não, é o carro que tem que trocar. E a casa estava lá, em 3 cômodos, e parou por ali. Porque o homem é o seguinte, dá para dormir, dá para ir no banheiro, está tudo certo. Não precisa de mais nada do que isso. E aí, o que acontece? A coisa vai enrolando. Mas aquela época, eu comecei a mudar. E eu comecei a colocar prioridade naquilo que era importante para Raquel. E sabe o que aconteceu? Aí é uma experiência minha. Parece que a bênção de Deus aumentou. Você sabia disso? Por quê? Porque não esquece de uma coisa. Eu vou falar com a irmã, porque senão você vai se manifestar, irmã, na hora que eu falar do marido. Mas presta atenção. Irmã, presta atenção. Não adianta falar que esse santo homem de Deus aí, profetiza pelo menos, que esse santo homem de Deus aí, não, pastor, não aguento mais ele. Não adianta maltratar ele. Por quê? Você tem um pai que também é o pai dele. Agora vocês não falaram nada, né? Irmão, é porque eu ia falar, eu sabia que vocês iam se manifestar, porque eu ia falar, na verdade, no homem. Não adianta ficar tratando essa mulher de qualquer jeito, porque o pai dela também é o teu. Ele quer que os 2 fiquem bem. E se ele tiver que descer o porrete nos 2, ele desce. Ele é o pai dos 2. Então, quando a gente trata a nossa esposa, a gente devia lembrar que o pai dela está vendo. O problema é que o pai dela, além de ser nosso, manda em tudo.
Se ele desagradar da gente, fala assim: anjo, desce lá. Eu não preciso nem de fazer isso, eu estou falando hipoteticamente. Anjo, desce lá e leva um cadinho daqueles problemas de Jó para ele. Para ele aprender a tratar a minha filha. Ou vice-versa, viu, irmã? Antes de você... Ou vice-versa, tá? Mesma coisa. E deixa eu te falar, é que a gente não para pensar nisso. Mas olha só, quando você deseja qualquer coisa ruim, não, pastor, mas o cara lá nem é crente, mas Jesus morreu por ele também. E a Bíblia diz assim: tudo que quiseres que os homens vos façam, façais vós primeiro. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, tem famílias que não conseguem fazer nada por causa disso aqui, porque não tem foco e prioridade, só por causa disso. Não tem pecado, não tem nada. Então tenha foco e prioridade. O que você quer para o ano de 2019? Como família, como pai e mãe. Você pode fazer. Irmãos, preste atenção. Nós já temos um negócio que é sobrenatural. A Bíblia diz: deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá com a sua mulher e será uma só carne. É uma sinergia de dois. Um cavalo sozinho carrega uma carga. Dois, não só dobra, carrega mais. O que isso tem a ver comigo, pastor? Tem a ver que quando nós entendemos que espiritualmente nós somos um, a nossa força não é multiplicada, é exponenciada. Você está entendendo? E se nós agirmos como família, num foco e propósito, a bênção financeira vai ser maior atingida. Agora, terceiro conselho: tenha unidade financeira. Não estou falando para misturar o dinheiro, não. Eu estou falando, tenha unidade financeira. Por quê? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Unidade financeira. Não adianta você puxar para um lado e a esposa puxar para o outro e vice-versa. O grande problema, muitas das vezes, é esse. O casal não consegue chegar a um acordo para investir força num lugar só. Vocês juntos são mais fortes. Cada um não pode puxar para um lado diferente. A melhor maneira de conseguir mais rápido é todos remarem na mesma direção. Sozinho talvez você consegue também, mas junto a gente chega mais rápido. Você entende isso? Porque um ajuda o outro. Você tem que entender isso. Jesus falou que uma casa dividida não subsiste. Ele não está falando de Satanás, ele está falando de uma casa, uma cidade. Significa que se a nossa casa não for unida, ela não subsiste. Então a gente tem que ter uma lista de prioridade e focar como um conjunto, né? Claro, nós vamos focar um de cada vez, mas tem que focar. Por quê? Remar junto vai dar velocidade. Quarto conselho: guarde hoje, focando no amanhã. Guarde hoje. Irmãos, o meu novo livro de finanças vai sair em janeiro. O título dele é Seu Dinheiro Pode Mais. Gente, foque, guarde hoje, focando no amanhã. Olha o que a Bíblia diz. Provérbios 6, versículo 6. Vai ter com a formiga o preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, a qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega junto o seu mantimento. Versículo 8, na tradução da linguagem de hoje em azul ali. Mas guardam comida no verão, preparando-se para o... Mas sabe qual é o nosso problema? Vive como se o inverno nunca fosse chegar. Você está entendendo? Nosso grande problema é esse. Gênesis 41, versículo 24, 34. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra e tome a quinta parte da terra. Quinta parte significa 20%. Da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida desses bons anos que vem e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento na cidade e o guardem. Assim será o mantimento para o provimento da terra para os 7 anos de fome. Os caras estão guardando pensando lá na frente. Irmão, preste atenção, não adiantava nada ter a revelação de Deus que vai vir 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome se não fizer nada. Você está entendendo? Escute o que eu vou te dizer. José ficou no palácio não foi porque dava revelação, foi porque quando acabou a revelação ele virou para o faraó e disse assim: Faraó, então, aquele então é que fez a diferença. Então,
nesses 7 anos, coloque um homem sobre o governo que vai juntar, vai fazer isso, fazer aquilo. Quando ele termina de falar, fala assim, onde acharemos alguém como você? Não foi mais dom espiritual que fez ele ficar. O dom espiritual abriu a porta do palácio, a capacidade dele manteve. Porque a oração abre porta de emprego e dá contrato, mas é a sua capacitação que faz o contrato continuar. Você está entendendo isso? Então, escute só. Mas o grande detalhe é esse aqui, ó. Guarde hoje focando no amanhã. Guarde hoje focando no amanhã. Lucas 16. Antes de entrar em Lucas, a gente tem que entender que se a gente tem um problema, a gente tem um monte de aula desde a infância, mas nenhuma de educação financeira. Tirando aí um ou outro felizardo aqui na sala que possa ter tido aula de educação financeira, seja no primário, no ginásio ou na faculdade, o resto ninguém tem. Aí o que acontece? Acontecem duas coisas. Primeira coisa que acontece, ninguém aprende a guardar desde pequeno, só aprende a gastar. E a segunda coisa que é um problema, eu botei isso no meu livro novo e tratei esse assunto. Segunda coisa que é um problema, quando guarda pelo motivo errado. Como assim, pastor, guardar pelo motivo errado? Por isso que eu estou pontuando aqui. Porque esse texto fala que está guardando para quê? Porque ia vir um tempo de fome. Mas se você olhar na Bíblia, foi no tempo de fome que Faraó mais cresceu. Olha lá o texto. Como ele se preparou para aquele futuro, ele não guardou e ficou pobre. Ele guardou e diz a Bíblia que José comprou, primeiro recolheu todo o dinheiro da terra, depois todo o gado, depois toda a terra, depois todos os homens. Nunca Faraó cresceu tanto com uma estratégia de um homem como José. Então preste atenção no que eu vou dizer. Dois grandes problemas nossos, como população brasileira. Primeiro, desde pequeno não somos ensinados a guardar. Segundo, quando somos ensinados a guardar é porque pode acontecer alguma coisa. Ó, guarda, porque vai que acontece uma emergência. Sabe o que você diz para o teu cérebro? Procure emergência. Você nunca vai achar uma oportunidade, você vai achar emergência. E aí você vai gastar sempre com emergência. É uma doença, é isso, é aquilo. Mas se você disser, guarda, porque pode ser que apareça uma oportunidade, seu cérebro vai procurar a oportunidade. Porque ele é, lembra que eu falei? Muito inteligente e muito burro ao mesmo tempo. Nosso cérebro acredita no que é dito para ele. Por isso que a gente entra num simulador de montanha-russa e quase infarta do coração, mesmo sabendo que não saiu do chão. Não é verdade? Porque a gente diz para o nosso cérebro que aquilo é verdade. E mesmo ele sendo tão inteligente, a gente quase infarta, palpita, sai direto ali para o hospital. Por causa disso. Então você tem que falar assim, eu vou guardar, mas não é porque vai aparecer emergência, porque emergência vai ter sempre. Eu vou guardar por um motivo, porque eu vou aproveitar as oportunidades. Você está entendendo? E não é o desconto de 50% que eu falei. Tá certo? A gente tem que entender isso. Olha aqui, Lucas 16, versículo 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Resumindo, quem não sabe guardar... Aqui sou eu, né? Quem não sabe guardar pouco, nunca vai saber guardar muito. Você sabe o que eu fiz com meu filho, com 6 anos de idade? Falei com ele assim, por quê? Meu pai não tinha dinheiro, mas sempre foi um bom administrador. Então ele conseguia fazer as coisas com o dinheirinho dele. Aí eu falei com meu filho com 6 anos de idade. Falei, cara, você tem que trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Ele falou, pô, pai, mas eu tenho 6. Quem vai querer me contratar? Eu falei, eu? Eu vou fazer o quê? Catar cocô do cachorro. O quintal. Ah, isso vai pagar quanto? R$1 por semana. Achando que eu sou miserável. Eu li seu pensamento. Mas olha só, R$1 por semana. Porque tem que ser com pouco. Ué, aprender a guardar... A gastar 1 milhão é fácil, R$1 é que é difícil. Aí eu falei, beleza, então vamos lá. Aí ele começou a primeira semana, dei R$1. Falei, o que você vai fazer com isso aí? Ah, vou comprar bala, só que não, cara, vamos guardar. R$1. Vamos guardar esse dinheiro aí, ué. Eu queria comprar, falei, tem que tirar o dízimo e guardar, porque você tem que ensinar a criança no caminho, sim ou não? Aí ele falou, então tá bom, pai, toma aqui. Você acha que eu não fico com pena, tendo dinheiro, dando R$1 pro moleque? Aí, beleza, peguei e abri uma poupança com R$1 e trouxe o comprovante do depósito para ele. Falei, ó, tá aqui, ó, tá no banco. Ó, dentro de umas 3, 4 semanas ele falou assim, não precisa trazer R$1 para mim não,
Como se fosse, assim, tivesse que trazer R$1, né? Falei assim, ó, não precisa trazer R$1 não, já deposita na minha conta. Mas quando eu chegava em casa, pai trouxe o comprovante. Estava lá. Aí o meu pai ia lá em casa, dava R$50 para ele assim. Meu pai ia embora, pai, coloca na minha poupança. Aí a minha sogra ia, aí quando então que ele espalhou que tinha poupança, aí a avó ia, toma aqui R$20. Aí ele ia embora, pai, bota na minha poupança. Tudo ia para a poupança, tirava o dízimo e colocava na poupança. Quando saiu o Play 3, se eu não me engano, que custava R$5.000 aqui no Brasil, a gente foi passear nos Estados Unidos, ele comprou à vista com o dinheiro dele. Você está entendendo isso? Aqui o meu coisa dizendo que acabou. Cadê meu celular falando nisso? Tem 7 minutos. Então presta atenção. Eu comecei a ensinar ele com 6 anos de idade. Claro, depois eu aumentei para R$5 por semana. Mas quando eu aumentei para R$5 por semana, ele começou a faltar serviço. Aí eu chegava lá, não, é sério, chegava lá, ele brincou com os priminhos, não tinha catado cocô. Aí eu falei assim, Mateuzinho, vem cá. Você sabe o que acontece lá fora quando a gente falta serviço? É descontado. Então nós vamos criar uma multa. A partir de hoje, se você faltar um dia de serviço, é R$5 de multa. Irmão, podia estar chovendo. Ele não faltava serviço. Eu estou falando sério. Brincava com os priminhos o dia inteiro. Quando ia chegar em casa, ele lembrava. Mas já estava garoazinha. Ele catava e ia lá, mesmo na garoazinha. A vida é assim, irmão. A vida não vai alisar teu filho, não. A vida vai descer o porrete nele. Mas não quer dizer que eu também sou o bicho papão que não dava nada para ele, não, entendeu? Mas o que eu estou te falando, a gente tem que educar as crianças financeiramente. Hoje, tem 22 anos, está fazendo medicina. Aí eu falei, cara, você quer casar, né? Porque vai casar em julho. Você quer casar, não quer? Cara, você tem que fazer alguma coisa. Ele viu como é que fazia palha italiana, não sei o quê e tal, começou a fazer doce e tal, tem R$3.600 guardado, irmão. Você está entendendo isso? Por quê? De pequeno começou a aprender. Qual que é o nosso problema? Ah, pastor, é essa frase ali, ó. Para que eu vou guardar R$10? Eu gasto. Aí depois o cara fica pedindo emprestado R$10. Porque, olha só, a gente tem que entender, se a gente não criar um padrão na nossa mente de guardar, ainda que seja pouco, nós nunca vamos guardar. E aprende outra coisa, isso eu botei no livro também, tratei um capítulo só sobre isso. Dinheiro é a arte de renunciar. Você está entendendo? Dinheiro é a arte de renunciar. Enquanto não der para você comprar tudo que você quer de uma vez só, você vai ter que escolher. Ou eu fico com dinheiro, ou eu compro o que eu quero. É uma arte de renunciar. A diferença é que quando eu sou capaz de renunciar a alguma coisa por algum tempo, pode aparecer uma oportunidade e eu acabar comprando aquilo mais rápido e mais fácil. Porque multiplicou. Você entende isso? Então a gente tem que olhar isso aqui com muita atenção. Quinta coisa, planeje antes de começar. Tem um texto, se eu não me engano, em Zacarias, que fala assim, Zorobabel lançou os fundamentos e Zorobabel mesmo vai terminar essa obra. O que aquilo diz para mim? Aquilo diz o seguinte, Deus não quer que você comece, Deus quer que você termine. Porque a gente é muito bom para começar e péssimo para terminar. Eu sei que não é os teus vizinhos que deve ser assim, e o pessoal de Petrópolis, mas tem gente que começa inglês e não termina. Começa dieta e não termina. Começa um monte de coisa e não termina. Irmão, o que vai mudar a sua vida não é o que você começa, é o que você termina. Você está entendendo? Agora, por que a gente não consegue terminar as coisas? Porque não planeja. Né? E a Bíblia ainda fala isso aqui, ó. A Bíblia diz assim, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas? Qual de vós? Nós tudo. Não é? Aqui, ó, para ver se consegue terminar, ó. Para que não aconteça que depois de haver posto o alicerce, não podendo acabar, todos que virem comecem a escarnecer dele, dizendo, não conseguiu pagar o carro. Teve que vender. Não conseguiu pagar a casa. Mas por que a gente faz isso? Não planeja, não para, não senta. O problema é que a gente simplesmente quer começar, é o ímpeto do começar. E isso acaba com a nossa vida, financeira pelo menos, né? Então a gente tem que começar a planejar as coisas. Sexta coisa, a prosperidade não está em quanto você ganha, e sim no quanto você gasta ou guarda.
Você pode ganhar 1 milhão e dever 2. Não importa, pastor, mas se eu ganhasse pelo menos 10 mil de aumento, teu cheque especial ia para 200. Você está entendendo? Irmão, preste atenção numa coisa, tem hora que para Deus nos abençoar, Ele não pode, senão Ele vai multiplicar o caos. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis. A terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz, houve luz. Haja firmamento, houve firmamento. Botou, tira a água para cá e terra para cá. Depois criou o homem, depois disse, crescei e multiplicai. Se ele começa no versículo 2, a terra era sem forma e vazia, e disse assim, crescer e multiplicar, o que é crescer e multiplicar? O caos. Aprende uma coisa, é Deus que multiplica, mas é você que bota em ordem. Tem hora que Deus não pode liberar uma palavra de multiplicação, senão a sua dívida aumenta. Não, mas meu salário vai aumentar. Mas o que adianta o teu salário aumentar e a dívida aumentar junto? Não adianta. Então tem hora que Deus não quer que seus filhos fiquem pior, então Ele não pode abençoar a gente, porque se Ele libera uma palavra de multiplicação, olha para Jesus, antes de multiplicar pão e peixe, Ele mandou 5.000 pessoas, mais um pouco, sentar de 50 em 50, de 100 em 100. O que significa isso, pastor? Enquanto não tivesse ordem, Ele não multiplicava. O povo estava com fome? Estava. Era necessário? Era. Mas, meu irmão, Deus não está comprometido com pressa. Deus está comprometido com o seu futuro. Então, você tem que entender que Deus é que abençoa, sim, mas é a gente que bota a ordem na nossa vida. E a palavra de multiplicação só chega depois que o cartão de crédito está quebrado. Pastor, mas eu não tenho problema com o cartão de crédito. Então, ela pode chegar. Agora, se a gente tem problema, não adianta. Ele só vai multiplicar o caos. Olha o que diz aqui. E a terra produziu nos 7 anos com fartura de mão cheia, e ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento na cidade, expondo na cidade o mantimento. Versículo 48. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, por quanto não havia. Irmão, para de contar, porque não tem mais número. É como se o banco, traduzindo para o século 21, o banco te liga e diz assim, dá para você dividir o que você tem com outro banco, porque está dando pau no nosso computador aqui? É mais ou menos isso que aconteceu com José, parar de contar, só vai guardando, só vai guardando. Mas por quê? Ele planejou, ele não saiu, ele falou, vamos pegar 1/5, vamos fazer assim, vamos construir a cidade de celeiros, ok? O problema é que nós não aproveitamos bem os tempos de fartura da nossa vida. Irmão, todo mundo tem um tempo de fartura. Todo mundo tem um tempo de fartura. Se você fosse sentar comigo, você ia dizer, pastor, mas no ano de 2002, no ano de 1997, olha como eu ganhei dinheiro. A pergunta é, onde é que está esse dinheiro? Mas sabe qual que é o problema? 7 anos de fartura no Egito, 7 anos guardando, porque sabia que ia ter fome lá na frente. Aí, como eles guardam semente, eles não guardaram dinheiro, guardaram semente. O faraó ficou mais rico do que antes, porque não tinha lugar para vender em lugar nenhum, todo mundo tinha que comprar na mão de faraó, na mão de José, no caso. Você entendeu? Então, o nosso problema é esse, o problema é que vem o tempo de fartura, sabe o que a gente faz? Gasta. Eu vou dar um exemplo. Não responde. Mas você já sabe o que vai fazer com o seu 13º? Não responde. Porque, presta atenção, tem gente que... Pastor, o senhor não está entendendo. Não é o que eu vou fazer, é o que eu já fiz. Eu só vou pagar o que eu já fiz. Por isso que não funciona, irmão. Porque sabe qual é o problema? Se vier 10% de aumento, o cara só disse que vai tentar arrumar. Não disse que vai dar, não. Vou tentar ver se eu consigo. O cara já gastou. Entendeu? Se o cara falar, tem um bônus aqui para você de 2.000, aí pronto, o cara já, poxa, era resposta de oração, estava doido para trocar a TV, estava doido para... Irmão, lembra do que eu te falei, tem um capítulo no meu livro novo que vai tratar só disso. Dinheiro é a arte de renunciar. Chega uma hora na nossa vida que não precisa mais renunciar. Mas até ela chegar, você vai ter que escolher. E vai ter que renunciar a algumas coisas. E o problema é que quando a gente passa esse momento de fartura na nossa vida, a gente desperdiça. E a última coisa, vença sem atingir sua família. Preste atenção. Jefté fez um voto ao Senhor e disse, se totalmente deres os filhos de Amon na minha casa, na minha mão, aquilo que saindo, aquilo, é que ele não pensou que aquilo seria a filha dele. Aquilo que saindo da minha porta, me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e oferecerei em holocausto.
Versículo 34. Vindo, pois, Jefté a Mispa, sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes, com danças, e ela era só, a única. Não tinha outro filho nem filha. Aí o que ele diz? E aconteceu que quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, muito me abateste. Vitória virando derrota. Por quê? Tem gente que só quer prosperar a qualquer custo, mas a sua família não vale a prosperidade. Você está entendendo? Não vale. Não adianta. Então, eu termino com isso aqui. Pode crescer, planeje, mas vença sem atingir a sua casa. Porque, no final, se você alcançou e a tua família está contigo, então valeu a pena. Valeu a pena crescer, seu filho está contigo. E aí não adianta você dar coisas para o seu filho para lavar a sua consciência. Não adianta chegar com ele quando tiver 30 anos de idade, seu filho, e dizer: não, mas o papai fazia isso porque eu estava trabalhando para vocês terem. Não adianta. Porque dinheiro não cobre o afeto emocional. E aí sabe qual que é o problema? Um monte de pai hoje com 50, 60 ou 70 anos que fica cobrando do filho: você não vem aqui, você não me liga. Mas preste atenção, tudo isso é uma semente, você só está colhendo o que você plantou. Então, não adianta você ter tudo agora e perder a sua família agora ou depois, ok? Então, Deus abençoe. Acabou meu tempo, 4h30.